quero ver tua glória em minha vida, mostrar que o Senhor é o mesmo Deus, que não vivi da glória do passado, e quero hoje exaltar o povo seu, e faz a minha fé arder em chamas, assim como a sarça do Sinai. Te entrego a minha vida em sacrifício, que o mundo veja que tu és meu Pai. Eu quero ver tua glória em minha vida, mostrar que o Senhor é o mesmo Deus, que não vive da glória do passado, e quero hoje exaltar o povo seu, e faz a minha fé arder em chamas, assim como a sarça do Sinai. Te entrego a minha vida em sacrifício, que o mundo veja que tu és meu Pai, que o mundo veja que tu és meu Pai. Os ateus estão crescendo. A religião que mais cresce no mundo hoje em dia são os ateus. Quem é os ateus? Aquele que tem descrédito a palavra de Deus. E sabe onde estão os piores ateus? Onde tem crescido número grandemente perto dos evangélicos. E quando eu falo evangélico, estou falando da Igreja Universal, eu estou falando de qualquer outra igreja que prega a Bíblia. Por que, pastor? Por quê? Porque no meio do povo de Deus, eles não têm visto o quê? Deus na sua vida. E quando eu falo na sua vida, estou falando da grandeza de Deus. Não é a pessoa ser liberta de um vício. Por exemplo, meu pai sempre demoniado, mas meu pai durante alguma manifestada. Aí depois criança, na casa de terreno, a igreja de uma capela do demônio, que dava consulta lá, e eu vi manifestado contra um tranca-rua. E ele foi no médico, ele falou: olha, se você não deixar e de fumar, pode comprar o seu cachorro. Ele estava sentado diante do médico. Aí ele falou: se eu parar de beber, se eu parar de fumar, eu vou ter uma vida longa. E continuar bebendo, fumando, pode parar. Ele tinha, será que ele ministrou? Ele fumava ouro e ministrou ele com aqueles grandes, né? E tinha no bolso dele costa-feira e meia. Ele se levantou, pegou um maço de cigarro, 2 maços, né? De cigarro, ele pegou, amassou e jogou na lixeira. Ele falou: eu quero viver de
maravilhoso, eu não vou fumar, eu não vou beber. Esse abraçado daqui doutor, ele não bebeu mais, ele não fumou mais. Ele sem Jesus, sem nenhum tratamento, o amor que ele a viver, ele parou de fumar e beber. Quando tudo estava legal, ele recuperou, mas voltou a beber, aí morreu. Uma doença aí, virando rapaz. Quer dizer, ele o quê? Sem médico, sem nada, por quê? Não há pessoas aí que com câncer foi operado, está aí vivendo. É verdade ou mentira? Não tem nada. Eu estava no Ceará, o que mais tinha ali, pessoa dando testemunho para Cícero. Vai no Ceará, no Juazeiro, quem conhece o Ceará, vai falar do Padre Cícero. Ele te matará, mano. Ele te matará. Bota a tua cabeça, ele faz uma vez, muitos anos isso. No Panamá do Padre Cícero, ele tem que colocar o rabinho na esquerda e sair correndo, porque eu vou me matar. Não será. E várias pessoas dão testemunho que fizeram procissão, promessa para Cícero e foram curados. Desde que Deus teve não, o mundo está preocupado que ele é malandro e deixou de ser malandro. O mundo está muito preocupado com isso. O mundo está preocupado que o seu marido saiu de casa e voltou, está pouco se preocupando com isso. Por quê? Porque existe coisa não está fora, recurso que tem ajudado a humanidade. Então os ateus estão crescendo grandemente na face da terra. E no site dos ateus, escreveu lá: a Bíblia para os católicos se tornaram pó, porque eles não leem a Bíblia. A Bíblia para os evangélicos se tornaram subaco, porque se anda abaixo do braço. Mas nenhum deles mostra o Deus que eles falam. Olha isso. Então, por que Deus está contando para que ele possa ser glorificado neste mundo? Com os corajosos que se lançam na palavra dele. Muitos estão dentro da igreja e ainda não sabem que Deus está aqui. Como assim, pastor? Vou mostrar para você. Gênesis 28, 12. E sonhou, eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente descendente. A tua semente será como o pó da terra, e estremecerá ao ocidente, que é o oriente, que é o norte, que é o sul. E em ti, na tua semente descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra
porque não me deixarei até que te haja feito o que me tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Olha para mim, por favor. Deus chegou e falou para Jacó a mesma coisa que ele falou para Abraão e para Isaac. A verdade não parou em Jacó. A promessa que começou com Abraão estendeu para Isaac, depois estendeu para Jacó, depois estendeu para José, e foi o quê? Fiéis, temendo. Só que aqui ele não pode. Ele falou, né? A minha promessa que ele falou para Abraão, falou para Isaac, para Jacó, que não podia fazer o quê? A mesma coisa para José. Não podia fazer a mesma coisa para Sansão, Gedeão, porque senão a vida ficou muito longa. Quando chegasse a Sansão, ele tinha que pegar Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, ia ser o quê? Repetindo a mesma coisa. Então falou em Jacó, mas a profecia existente a cada dia, como uma pessoa aceita o Senhor Jesus como teu único Salvador. Então a mesma promessa que foi feita a Abraão, que foi feita a Isaac, foi feita a Jacó, hoje tem que colocar o seu nome. Você tem que ler essa palavra, essa promessa. Tem que declarar o nome de Jacó, que foi o último. Coloca o quê? O seu nome. Só que quando Deus apareceu para Jacó, como Jacó estava? Responda aí. Dormindo. E muitas pessoas dentro da igreja também estão aqui, dormindo diante do quê? Da promessa. E porque elas estão dormindo, ela não tem ação da sua fé. Ela não tem a manifestação da sua fé. E se a fé não é manifestada, se não existe ação da fé, não há mudança, não há cumprimento de promessa. E se não há cumprimento da promessa, você não conquista nada, você não alcança nada, e quem está ao seu redor se torna o quê? Um ateu que vai crescer hoje, ateus a cada dia. Porque se eu sou irmão dele, eu não vou à igreja, ele vem à igreja, eu olho para ele e não vejo nada, não vejo nada glorioso, não vejo nada que enche meus olhos. Então, como eu vou querer com Deus dele, que eu não estou vendo o quê? Nada. Por isso que, irmão, volta na minha igreja, irmão, eu vou te ajudar. E por que ele fala não? Não é porque ele quer Deus? Não. É porque ele não tem visto o quê? Ele não sabe onde Deus está. Então ele fala, outro dia eu vou. E todo dia ele fala, outro dia eu vou. Mas se eu olho para ele, vejo ele conquistando, vencendo, mostrando a plateia da desconquista, porque conquistar uma coisa, viver em ação é outra coisa, cura é
horrível. Mas, como olha para a vida dela, o que você conquistou? Fala para aquilo que você conquistou. Ela fala de filosofia. Em silêncio. Porque ela vai ver, não conquistou o quê? Nada. Ela só se libertou. Ela somente encontrou a cura. Os libertou da pior, mas nada não conquistou nada. Tem mães aqui que ainda nem conquistou os seus filhos para quem? Para o Senhor Jesus. Aqui tem mães que os filhos já eram para ser obreiro. Outros já eram para os filhos ser o quê? Pastor. E ainda estará fora da mão do diabo. Aqui tem dois pais que a filha estava aqui na igreja servindo a Deus. Porque quando você entrou na igreja, sua filha tinha 14, 10 anos, ou tem 20 anos, 22 anos, estava com 3, 4 filhos, e na igreja veio. E a salvação da tua filha se conquistou ainda. Não sei quantos anos você está na igreja, nem o seu marido tem igreja. Nem teu esposo se converteu para Jesus. Ele fala assim, que você é uma mulher de Deus, porque viu o teu caráter mudando, viu que o teu comportamento é o outro. Mas ainda não encheu nada os olhos dele para falar, não, o Deus da minha esposa, esse é violento. Esse é violento. Então nada ainda atraiu ele para esse Deus. E não sei quantos anos na igreja você, e até hoje nem a conversão do seu marido se converteu, e o outro é mulher, a mesma coisa. Então eu vou vir falar na atenção, poxa, será que eu estou no sono da morte da igreja? Será que eu estou na igreja vivendo o sono da morte? Então eu tenho que parar e tenho que refletir na minha vida. Que o tempo está o quê? Está passando. Está passando. Mas eu me lembro, o primeiro dia que eu entrei na igreja, já passou aqui 6 meses, eu vou fazer 6 meses que eu estou aqui já. Passou rápido, eu nem vi. Então o tempo passa o quê? Voando, voando. E Deus não vai parar o tempo para de você, não. O tempo vai continuar. É uma profecia que vai reduzir o tempo. Ano que vem, o tempo vai passar mais rápido do que este ano que passou. Cada ano que passa, o tempo vai sendo cortado. Mais rápido vai passar. E se eu estou na igreja com sono como Jacó, Deus apareceu para Jacó, Jacó estava o quê? Dormindo. E quando ele acordou, o que ele falou? Olha o que ele falou. Versículo 16. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar. E é o quê? Falou? Por que muita pessoa está ali na igreja não toma decisão que tem que tomar na sua vida? Porque ela não está dentro da igreja, mas não sabe que Deus está ali. Está aqui. Porque não está pisando nas águas. Porque não deixa o pecado, não deixa as coisas erradas. Ela está dentro da igreja, mas ela ainda não foi revelado para ela que Deus faz aqui. E como não foi revelado, quando ela sabe, descobriu que Deus está aqui, ela não faz nada com a sua fé para chamar a atenção de quem? De Deus.
falou, você não vai pegar de completo. Eu estou no teu coração. Você está entendendo? Senhor, dominou ela. O próprio Deus quando apareceu o anjo. Que apareceu para Josué, para falar. Se ele for, eu te entrego nas tuas mãos. Para que essa pode falar? Não está amarrado. Não está amarrado. Com o demônio. Pode obedecer ao Senhor Jesus. Mas sabe por que ela tem disposição de vir para lutar? Porque ela não sabe que Deus está aqui esperando ela. Se ela soubesse que Deus está aqui mesmo, que dentro dela, de fato de verdade, foi revelado pelo Espírito Santo, que Deus está esperando ela aqui em cima, ela me diz ossos para os amigos. E é por isso que Deus estava nas outras campanhas, tem pessoas aqui que Deus abriu um carro, e até hoje não deu o quê? Sabe, não deu carro, porque é com certeza que trazer o teu carro aqui, que Deus vai fazer alguma coisa para ela. Então, teve coragem para fazer isso. Sabe por quê? Porque está na igreja com sono. Você está na igreja, gente? Deus estava falando com Jacó, olha só, olha aqui. Versículo 13. Esse que o Senhor estava em cima dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. Esta terra em que está deitado de Belém. Quer dizer, Deus falando com ele estava o quê? Prostrado, deitado. Essa é muita pessoa que não é Deus. Porque teu pastor não vê Deus falando com ela. Vê um homem falando e não vê Deus falando com ela. Então, quando o homem que usando pela misericórdia, Deus chama ela para vir para voltar, ela não vem. Por que ela não vem? Porque ela está com muita morte. No sono da morte. No sono do tempo. Tem muitos aqui que estão atrasando a obra do Espírito Santo na sua vida. Tem muitos aqui que estão atrasando a obra do Espírito Santo na sua vida. E por que está atrasando? Por falta de atitudes, de falta de coragem. E por que está faltando atitude e coragem? Por quê? Porque não tem certeza que Deus está onde? Não vi nada. Não dá. Chegou um dia uma maldição. Olha só uma pessoa que é. Uma maldição. Ela pediu um filho de uma mulher. E falou: eu vou te engrandecer e prosperar. A mulher pegou, como diz certamente, né? Pegou teu filho, levou teu filho. E lá no terreiro, ela jogou sangue e a morrida aqui no pescoço do sujeito. E entregou o altar do Senhor. Sabe por quê? Porque ela tinha certeza que o diabo, ou Deus, estava naquele altar. Não entendeu ou não entendeu? Não tem nada. Um outro dia, eu falei aqui que na minha casa não tinha o quê? Comida. Minha mãe falou para mim e para meus irmãos, que atrás morava a minha avó e meu tio. Vocês não vão na casa dos seus avós ou tio para pedir nada. Se for, vou dar uma sua. Minha mãe pegava pesado. Quando ela batia, cruz dela. Até Satanás corria dela. Até Satanás corria dela. Satanás falava: caramba, essa mulher bate mais do que eu. Essa mulher bate mais do que eu. E
aprender a lidar. Aí, depois, o imbecil para carregar. Carrega minha linha. Ele carrega até no cemitério. Aí chegou no cemitério na porta. Aí eu olhei lá, minha mãe tirou a vida. Aí colocou lá 3. Aí colocou o nome embaixo. Colocou a farofa. E em cima colocou alcatra, melhor carne, vermelhinha. Colocou cebola e derramou óleo. E ofereceu ali ao irmão que estava ali. Na casa não tinha nada para lá, bonito. 3. E quando ele fez uma reza lá, os conteúdos se colheram. Falou, caramba, nem tudo na minha casa como. E aí minha mãe, foi isso aí. Quando ela estava saindo, até uns 3 passos, quando eu olho, quem estava lá pertinho? Um casal bem balançando rapidinho. Vou fazer a festa na casa dessa boca dessa otária. Cachorro. Mas sabe o que ela foi lá? Sabe o que ele deixou os filhos se comer? Os filhos no cheirinho do tudo, fazia tudo, né? Farinha com feijão, nem tudo nós tínhamos. Ela falou, sabe o que ela foi lá? Que era crente. E ali estava Deus para ajudar ela. Errado, tá? Falando errado. Mas aquele que estava fazendo ia trazer meu pai para essa noite em casa. Não entendendo, não estou entendendo. Então a pessoa tem que privilégios. E os filhos de Deus são o quê? Tímido. Tímido na atitude. Tímido na hora que tem que mostrar que Deus eu creio e porque eu creio aqui está. Aí o pastor fala, quem tem um terreno que vai sacrificar, tem que ter coragem. Aí eu tenho coragem, porque ela acredita que colocar sua terra aqui como sacrifício, ela acredita que Deus vai dar muito mais para ela. Ela crê no que Deus vai operar na vida dela. Coragem de enfrentar, é teu carro, é o que pode enfrentar, sabe o quê? Os seus irmãos, os seus vizinhos, porque se dá um carro aqui, que não é mais chegar até em casa, todo mundo vai falar o quê? Não tirou teu carro. Bateu? Está na oficina? Porque você sabe que fofoqueiro, cabelo não dá a toda hora. O que mais tem é fofoqueiro. O que mais tem pessoas, se você falar para ele curtir, não falar. Quando você está com câncer, pegou a cabeça. O que mais é fofoqueiro para perguntar a vida de outro. Para fazer nada, faz nada. Para ajudar o primeiro a fugir. Para perguntar com raça de fofoqueiro. Por isso mesmo. Então não tem coragem para quê? Não tem coragem de entregar, porque sabe que vai ter que enfrentar o quê? O irmão. Vai ter que enfrentar os amigos. As perguntas dos amigos. Mas não tem coragem mesmo. Meu Deus aqui está aqui, ó. A própria Senhor vai responder as perguntas dos fofoqueiros. Estou entendendo ou não estou entendendo? Não ouvi nada, gente. Quem está me entendendo? Olha só, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui. Olha só. Olha isso aqui. 2. Para me chegar no seu tempo na minha vida. E os nossos filhos, Dá teu jeito. onde é que eu vou morar? Aí eu vou ir. Isso é um problema assim.
Tem gente que não acredita. Mas é o que aí, né? Eu acho que eu vou falar com ela. Tá querendo alguma coisa, moço? Moço, não tem pra onde ir. Sei. Aqui ninguém tem. Mas se a senhora quiser ficar por aqui, a senhora vai ter que arrumar uma barraca, vai abrir o lixo, procura os churrascos, uma lona, aí o resto é fácil. Não precisa se preocupar. Isso aqui acaba virando uma família, né? Se a senhora quiser se aproximar para tomar um café conosco, Agradecida. Já chega. Meu Deus, quando eu tenho que ser humilhada assim, não aguento mais isso. Nossa, esses homens parecem que têm dinheiro. Quem sabe eles podem me ajudar. dá certo, moço. É que meus filhos estão passando fome, moço. E será que o senhor podia me ajudar? Claro. Aqui está. Sacrifica a tua miséria a Deus e Ele vai te dar a sua bênção. Poxa, o senhor está brincando comigo? Não, Eu estou te pedindo ajuda, o senhor me dá um canal esclarecido? mas foi o que eu disse. Sacrifica o que é o melhor a Deus e Ele vai mudar a tua vida. Mas sacrificar o quê? Olha só não pode sacrificar a Deus as esmolas que você faz, mas com certeza só sabe fazer alguma coisa. Então faça. Porque só é ganhar disso. Sacrifica a Deus. E Ele vai olhar para os céus e vai mudar a sua vida. Aqui está. Mas eu... Não, a gente não vai participar do deles de pessoas, não? Essa não tem vaga, não. Até já definiu o meu voto. Ah, que bom! Muito bom. R$1.000. Você tá brincando? Eu era nenhum sacrifício para você. Opa, como não é sacrifício para mim? Tá maluca? Hoje em dia, meu bem, qualquer cristão é sacrifício para muita gente. Não fala que não é sacrifício, mas tá doido. Eu nem olho para meus dois. Olha esse cabelo enorme. Sua cara é vazia. Tu sabe por quê? Porque não te escuta nenhum choro de criança. Não se vê correndo pela sala. Meu maior sonho é ser mãe, Beraldo. Eu não posso. O médico já disse que sou um milagre. Você sabe que eu já tentei tudo quanto é tratamento e nada. Olha, isso tem que ser uma coisa de nós dois, Beraldo. A gente tem uma oportunidade de ver isso acontecendo, esse milagre acontecendo. Você não vê com isso? Eu acho. Você está exagerando. Exagerando. Eu acho que você não leva o nosso casamento a sério.
Eu acho que vai sair demais se a gente falar isso agora. Vamos conversar melhor depois que eu passar os meus erros, tá? O homem de Deus diz que se sacrificar a Deus, ele vai mudar o nosso vida. Posso dar um pouquinho dessa? Não, meu filho, esse é o dinheiro que eu vou vender e depois eu vou pegar o dinheiro e colocar no meu carro. E aí no final a gente vai pegar lá na frente. Que cheiro bom, eu tô ficando bom. Calma. Você vai primeiro responde o que ele quer, depois a gente consegue alguma coisa com alguém pra gente comer. A gente vai ter bastante queijo amanhã? Vamos sim, que as pessoas vão ajudar a gente. Agora vamos logo para deixar esse pão de peixe quentinho pra gente comer. Você cumpre as televisões só para deixar comigo? Vai, não tá bom? Se beleza, não tem isso, velho. Cuidado, você tem promoção pra minha vista. 18 da minha olha. Que? Você tava 18 mil reais para essa televisão à vista? Como não? Imagina, todo mundo tá aí no sofá, e os caras lá, você sabe o que todo mundo imagina. Você não tá entendendo. Para quem diz que qualquer pessoa grande sabe isso, que só basta ficar R$ 1.000 por exemplo, tem coragem de gastar 18 mil reais por televisão. Cadê o seu valor, Gabriel? Vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Vai combinar aí. Na próxima conversa, eu volto, eu comento. Quantas vezes você quiser, na minha pé. Tá bom? Você sabe. Você não consegue entender que o que Deus quer ver é a disposição do nosso coração? Até onde somos fiéis? Everaldo, se o mal tem impedido de gerar filhos, eu tenho certeza que Deus iria livrar das estrelas. Olha a diferença desta aqui para a outra. Esta aqui está o quê? Se apoiando no sacrifício de quem? Combinada. Do marido. Mas não é ela que está doente. Se ela falou, então quem tem que sacrificar? Não, mas ela não. Ela o quê? Esperando que o marido dela use ele para quê? Para ela conseguir a gravidez. Eu moro aqui, tem muitos familiares, filhos de obreiro, que não faz nada na igreja, faz a vida dele com fracasso atrás de fracasso, apoiado na mão da mãe da terrível. Não faz nada. Não quero ver quando a família morrer, ou ela morrer, o que será da vida deles? O que será? É com você, meu filho. Fique esperando o seu marido alguma coisa. Fique apoiado no seu marido. Porque você não sabe o dia da manhã. Ele se converteu. Fique esperando que amanhã ele troque você com outra. Porque vai ter misericórdia, exemplo. E que não trocar com outra. E se ele morrer, como fica você? Como fica você? Se dá apoiada nele, se ele morre, ou sai, a sua pegada se quebra. E como você vai viver? Então a outra queria o quê? Queria ser mãe. Mas ela tinha o quê? Disposição. Vamos ver com Deus. Disposição para materializar a sua fé. É para você apoiada no marido. E com raiva do marido. Na gente com raiva pega mesmo. E por que não foi para a luta? Por que não fez alguma coisa? Ou vendeu alguma coisa? Vai voltar. Mas é o sacrifício. Viu que ele falou depois? Não, vamos deixar para outra. Não, aumentando, dobrando, triplicamos.
já voltou pelo diabo. Olha, essa sua participa, mas você não participa. Então você fala, é isso, né? Não vou participar dessa, mas a outra, acerta na mão com a outra. Você fala assim, vai ligar para o diabo, não acerta o diabo. Tu está, certo? Eu digo contigo, diabo, que nessa não vai ensinar a outra, vai participar, sabe por quê? Porque de acordo com o diabo, a tendência é o quê? A vida piorar. A tendência é a vida piorar. Eu estou falando demais. Fala coisa de hoje. Nossa, você está com de mim, vou falar para mim, mas não é verdade. Você quer que eu falo mentira aqui? Fala coisa de Deus. A verdade é mentira. Vamos! Mas porque eu falei aqui, ó. Olha, se você casou e se está separando do teu marido, ou não separou, você carrega na tua cabeça porque a marca da derrota. Eu não consegui manter o meu casamento. Você pode ser homem, pode ser mulher. E houve a separação, você cai na tua testa a marca da derrota. Porque você casou para separar. Você casou quando fez o juramento voltar. É até o quê? A morte que nós separa. E por que separou? Porque o morte venceu. Eu falei isso aqui outro dia. Mas assim, mas a carinha fala muito. Não vou para a igreja mais não. É que ele está revoltada contra o mal que ficou o casamento. Você voltou contra quem? Contra o pastor, tem culpa que ela separou? Não tem culpa que o marido dela marcou ela para viver com outra? É que não é vergonha na cara do cara. Você quer falar do pastor, não? É para você para ele. Olha, no final, você tem que falar amarrado isso. Eu vou mudar essa situação na minha vida. Deus vai mudar mais você que vai mudar a situação da sua vida. A atitude de ter na palavra dele. Está ligado, irmãos de Deus? Tem igreja. Olha só, essa aí ficou brincando com o marido, com tromba de elefante, com raiva do marido. E contra a outra, olha a outra. Como está seu coração? Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem para você. Essa foi a história da minha vida. É uma vida de miséria, de doença, né? Que eu tinha problema de bronquite asmática, de ansiedade, né? E uma vida normalmente de derrota. Por exemplo, eu morava no lixão, né? E lá eu saía à noite para ir lá passear, para pegar fruta, verdura, né? Para catar o lixo que eu jogava fora. E pedia de volta na rua para poder comer. Porque meu esposo ficava com as mulheres, ele quase não ficou em casa. Então, quer dizer, eu era sozinha, eu tinha que lutar ali na miséria, viver a miséria sozinha. Você não vê saída, você não vê solução. Parece que ali é tudo que existe para você. Porque a sociedade, as pessoas que passam perto de você, elas mostram isso. Elas dizem para você com os olhares que você não é ninguém, que ali é a vida que você não tem saída. Então, a gente se sente a pior das criaturas. Então, eu sonhava em ir no mercado fazer compra. Não era compra de coisas superfluas, era compra muito básica. Arroz, feijão, era um sonho. Então, fugamos com um bujão de gás, era isso. E comprar uma lâmpada nova para crescer, porque o meu barraco era um saco de lixo. E eu chorava, achando que eu poderia entrar naquela situação. Queria me matar,
queria acabar com tudo. Só que, quando veio a mudança na minha vida, às vezes ela vem de forma inesperada, né? Você, às vezes, quando eu cheguei para pedir uma esmola e você me deu uma tesoura. Só que eu achei que ele estava me dando nada. Eu achei que ele estava sendo ruim para mim. Então, eu pedi esmola, subi nas casas de esmola, comecei a pedir comigo, comecei a fazer pão de queijo, fazer pão de queijo para mim, que era na época da criação do Sinai. Então, eu juntei aquele dinheiro de pão de queijo e olhava de refrigerante. Ai, como era incrível, olha porque chega ali e não poder tirar o centavo. Só que, quando eu peguei o meu sacrifício, Deus me voltar, vieram as transformações e comecei eu vou fazer isso. Aí, pão de queijo, passei na marmita, passei com a pizza e conquistei a minha casa, conquistei o carro, conquistei o comércio e conquistei a minha família, que para mim foi uma tesoura que eu tenho. Meus filhos, né, são da presença de Deus, minha esposa também. E quando eu vejo que o Senhor Jesus resgatou a minha vida, resgatou o meu casamento, a minha vida financeira, entendeu? Porque para quem morava debaixo de um saco feliz, numa casa, entendeu? Uma casa ampla, uma casa, entendeu? Com estrutura, até para 3 andares, se quiser fazer 3 andares, entendeu? Para mim ter carro, para mim ter conta no banco, entendeu? Eu tenho a minha conta que eu posso, entendeu? Fazer o que quiser, posso manejar, posso fazer empréstimo, fazer o que quiser. Quer dizer, eu sou assinada, eu sou cidadã, então eu creio, pela minha fé, que se aquela pessoa que acreditar, que foi em busca do seu pedido, da sua vitória, da outra resposta. Amém? Pega tudo ele na frente. Eu quero ver tua glória em minha vida, mostrar que o Senhor é o mesmo Deus, e não viver da glória do passado, e quero hoje exaltar o povo seu, e faz a minha fé arder em chamas, assim como a sarça do Sinai. Te entrego a minha vida em sacrifício, que o mundo veja que